Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Porque Dói. Eu sou a Juliana Conte, repórter do portal Drauzio Varela, e a nossa conversa de hoje é sobre enxaqueca crônica. Para quem não sabe, a enxaqueca já foi tema aqui do nosso programa em 2018 e até hoje é um dos episódios mais ouvidos pelos nossos internautas. Hoje, novamente, a gente vai falar sobre esse problema que atinge mais de 30 milhões de brasileiros, mas focando principalmente na questão da cronificação da doença, que são casos de pacientes que têm dores de cabeça quase que diariamente, de intensidade leve a moderada e que não responderam bem aos tratamentos preventivos disponíveis ou que simplesmente nunca fizeram nenhum tratamento. A gente vai entender também como uma enxaqueca se torna crônica e como é possível, se é que é possível, reduzir o número de crises por meio de um tratamento multidisciplinar. Então hoje, o nosso bate-papo é com a professora doutora Thaís Villa, ela que é neurologista e chefe do setor de cefaleia da Unifesp, aqui de São Paulo, e também com a fisioterapeuta Michele Santiago, mestre em ciências pela Unifesp. Bom, gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Oi, gente, eu quero dar meu olá a todos os ouvintes dos podcasts do portal Drauzio Varela. É uma honra estar aqui falando do que nós duas aqui mais fazemos, que é tratar pacientes com enxaquecas de difícil controle, as chamadas enxaquecas crônicas. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Queria agradecer muito o convite do portal. Olá, pessoal, tudo bem? Quero agradecer o convite do portal do Drauzio Varela para a gente poder desmistificar um pouquinho e explicar a importância da educação do paciente na enxaqueca crônica. E explicar que tem tratamento sim e é possível viver sem dor. E aquela dorzinha que a gente sente diária, ela não é normal e ela não deve fazer parte da nossa vida. Ótimo, tenho certeza que vai ser um excelente bate-papo. Então, para começar, doutora Thaís, antes da gente entrar propriamente no conceito e na caracterização da enxaqueca crônica, eu acho que é muito importante explicar para as pessoas, primeiramente, que nem toda dor de cabeça, ela se configura como enxaqueca, não é mesmo? Sim, dor de cabeça é um sintoma como tosse, é um sintoma como febre. Então, é um sintoma do qual eu devo descobrir a causa. Então, eu posso ter dor de cabeça, por exemplo, porque eu tô com uma virose, agora em tempo de coronavírus, né? Então, eu tô com um quadro viral e essa pode ser a causa da minha dor de cabeça, ou porque eu bati a cabeça, ou porque eu tenho tô com um quadro aí de... Sinusite. Sinusite é um pouco mais lenda do que real, ela dá mais uma dor facial, mas a dor de cabeça, realmente, ela é um sintoma. Eu preciso sempre, primeiro, prestar atenção nela, prestar atenção na frequência que ela está acontecendo, no quanto ela interfere no meu dia a dia e se acontece de eu todo mês ter uma dor de cabeça que já me limita ou atrapalha, principalmente atrapalha as minhas atividades e ela vai se repetindo, vale a pena buscar um diagnóstico porque o mais comum é que seja enxaqueca. Enxaqueca é uma doença extremamente comum na população. Falando em geral, cerca principalmente de mulheres que têm uma frequência de crises maior de enxaqueca que homens, cerca de metade delas, 50%, vão apresentar enxaqueca durante a vida. Um estudo nosso no Brasil, da nossa população já de 10 anos, então um pouco antigo, mostrou que homens, crianças, mulheres, em torno de 30 milhões mesmo de brasileiros vão ter essa doença chamada enxaqueca, onde nós vamos ter como sintoma um deles a dor de cabeça. E falando um pouco da enxaqueca crônica, que é a pessoa ter dentro da enxaqueca uma frequência de dor de cabeça mais da metade do mês, ou mais de 15 dias por mês. Então, eu pergunto sempre ao paciente, você sente mais dor ou não durante um mês? E essa impressão dele é que ele passa mais com dor do que sem. E o mais comum é que a pessoa chegue a uma dor diária mesmo, diariamente ela tem algum nível de dor, a gente chama de enxaqueca crônica. Eu só queria ressaltar o número de pessoas que convivem com dor praticamente diária ou diariamente. Esse mesmo estudo no Brasil mostrou em torno de 12 a 14 milhões de brasileiros
que vivem com dor quase diariamente ou praticamente diariamente por conta de uma enxaqueca que a gente chama de estar cronificada, né? Certo. E eu acredito com certeza que seja por falta de tratamento, mas também tem uma questão, eu sou paciente com enxaqueca e eu posso muito bem falar que eu acho que o paciente com enxaqueca, ele anda com uma sacolinha de analgésicos na bolsa, né? Se não funciona um, vai tentando outro, entra em grupo de pacientes e eles vão trocando medicamentos. E quando você vê, você tá tomando 5 dipironas por dia e pensa que tá tudo bem, só que todo dia você acorda com dor, com dor, com dor. Queria até que você explicasse a relação dessa cronificação com o uso abusivo de analgésicos. Eu acho que antes disso a gente passa por um problema da banalização da dor de cabeça. Também sempre converso isso com as pessoas, pacientes. Se você tivesse a mesma dor todo dia no seu pé, você esperaria, às vezes, anos para procurar alguém? Porque não é só uma questão de acesso. Eu vejo pessoas que chegam a nós no SUS, por exemplo, que demoraram para procurar falar com algum médico sobre isso anos, tá? Então, se você tivesse uma dor de estômago todo dia, se você tivesse uma dor de dente, mesmo leve, todo dia estaria ali. Com quanto tempo você iria atrás de alguma coisa ou algum profissional para tentar resolver isso? Normalmente eles respondem, muito rápido. Mas na dor de cabeça, não. Porque quando a gente separa dor é sempre dor. Aqui o programa é do que dói, né? E dor é sempre um sinal de que o organismo está em desequilíbrio, de que o organismo está doente, de que algo vai errado. Só quando você fala dor de cabeça, por ser muito comum, frequente na população, as pessoas banalizam. Segunda coisa, elas entendem que enxaqueca é apenas dor de cabeça. E uma dor de cabeça média forte, e que sendo só dor de cabeça e não uma doença neurológica, a única coisa que elas têm a fazer é isso, tomar remédio para dor de cabeça. Então ainda é o entendimento da grande maioria das pessoas. E é o que elas ouvem da família, no trabalho, de todo mundo. Ah, você tá com dor de cabeça? Ninguém sabe de onde vem isso, se é uma enxaqueca ou uma enxaqueca até crônica. Ah, vai lá e toma mais um daquele analgésico. Você não tomou o analgésico ainda? Você ainda não se medicou de maneira a tratar um sintoma. Então, vou dar um outro exemplo para todo mundo entender aqui. É como se você tivesse a doença hipertensão arterial, não é? Que é uma doença de pressão alta, mas é uma doença. Sim. Todo mundo sabe disso. E você só tomasse o seu medicamento para controle da sua pressão arterial quando ela subisse. Então, você vai lá, mede e fala, nossa, hoje está 14/10, hoje está alta. Ah, hoje eu vou medicar. Mas não tomasse nada para que ela não subisse. É assim que as pessoas encaram a enxaqueca. Primeiro, é só uma dor de cabeça, é comum, não tem nada fazendo você tratar esse sintoma, porque nem sabe que é sintoma, acha que nem doença é. Sim. É só dor de cabeça e ponto. Então, esse é a primeira banalização. A banalização do problema é, para mim, a primeira coisa. A segunda é isso. Então, se eu banalizo e acho que é só uma dor, eu vou e começo a tomar remédios para os sintomas, sintomáticos. E aí, começo tomando um de vez em quando, aí funciona no começo, ele vai levando, vai responde levando. Rápido. Responde rápido, você tá, né? Você falou que é uma pessoa que sofre com isso sabe o caminho. Responde rápido, aí ele começa a perder o efeito. Aí começa a trocar. Aí começa a trocar para outro. Aí começa a somar. E por que isso está acontecendo? Porque a pessoa tende a ir usando muito. Então, o que seria usar muito analgésico? E onde usar muito pode cronificar, que foi a sua pergunta, que é transformar uma enxaqueca realmente esporádica numa enxaqueca crônica. Quando eu uso mais de 10 dias de um comprimido de analgésico, que seja. Então, sempre pergunto para o paciente também na nossa conversa lá na clínica, na consulta. Desde quando na sua vida você lembra de tomar de 2 a 3 comprimidos de analgésicos ou anti-inflamatórios também por semana? Aí a pessoa está lá com seus 35 anos e fala, desde os 15. Você entendeu? Sim. Então, nessa fase, ele já está com 10, pelo menos, comprimidos ou dias de analgésicos por mês e anti-inflamatórios, ele já tem um processo onde o cérebro acostuma com aquilo, a medicação perde o efeito e, como se não bastasse, ela ainda provoca a próxima dor. Mas por que provoca? Por que causa esse efeito rebote? Então, na verdade, a gente tem um mecanismo no cérebro de nos proteger de ter dor, né? Que a gente chama de... Normalmente, endorfinas estão muito relacionados a isso, aquelas nossas endorfinas naturais, que o pessoal fala, faz exercício, a Michelle pode falar um pouco disso depois, que é a área dela. Faz exercício para liberar endorfina, porque endorfina é um analgésico natural. A gente tem analgésico dentro da gente, a gente produz.
endorfinas e outras substâncias químicas. Quando a pessoa já tem enxaqueca, ela tem uma doença genética, uma doença de tendência hereditária, onde um dos mecanismos para a doença acontecer é que esse sistema de controle da dor já não é dos melhores. Ela não produz endorfinas suficientes, ela já sente mais dor que as outras pessoas. E se eu começo a colocar analgésico, o que eu já produzo menos, o cérebro fica ainda mais preguiçoso. Ele fala, se está entrando remédio analgésico que ele faz produzir essa analgesia para mim, ou um anti-inflamatório, se eu já produzo menos, eu vou me acostumar aqui e produzir menos ainda. Então, você acaba reforçando, né, um mecanismo da doença acontecer com o uso disso. E quanto mais a pessoa toma, a gente está falando em 10, mas não é isso que a gente pega no dia a dia. O que a gente pega é 20, 30, 50, 100, 200 remédios analgésicos e anti-inflamatórios por mês, muitas vezes. Quem está ouvindo aqui o podcast, talvez vai se... né, já vai se olhar e falar, meu Deus, acho que eu tô aí no caminho ou já tô nesse caminho, já tô aí. E isso, quanto mais você usa, mais a dor volta mais intensa. Esse rebote que a gente chama, até um fenômeno de abstinência mesmo, faz com que a dor volte mais forte. Isso faz ela tomar mais ainda a pessoa. E aí entra num ciclo que não se fecha. Certo. Tem que tomar cuidado com isso em relação a analgésicos comuns, aqueles que contêm, não preciso falar marca, só dipirona, paracetamol, ibuprofeno, ácido acetilsalicílico, né? Aqueles que são combinados normalmente com cafeína, que é a maioria do que as pessoas com enxaqueca usam. Aqueles remédios específicos para enxaqueca, que aí às vezes um neurologista vai passar como que a gente chama de triptanos, sumatriptano, naratriptano, aí também não falando das marcas. Alguns também combinados de ergotamina, então se vocês lerem na bula isso também acontece. E anti-inflamatórios comuns, como naproxeno sódico, cetoprofeno. Todos esses, além dos derivados de morfina, que é a pior coisa que pode acontecer aqui, tramadol mesmo, que é o tipo de medicamento, e codeína que vem junto com paracetamol em algumas formulações. Esse preciso 6 por mês só, tá? Para fazer esse mesmo mecanismo. Mas a partir de 10 até 15, dependendo do tipo de medicamento que você toma, dias ou comprimidos, você já está entrando nessa rebote. Sim. E aí, com esse rebote, você vai ter duas dores, na verdade. A dor da enxaqueca que fez você usar e a dor do rebote do anti-inflamatório do analgésico que vai fazer tudo ficar ainda pior. É um ciclo, né? Sim, é um ciclo do mal. É um aprendizado do mal. Eu falo que o cérebro aprende tudo. Ele aprende muita coisa boa, mas ele aprende a ter cada vez mais dor, ele aprende a ficar preguiçoso e fazer esse ciclo que a gente chama do uso, da dor rebote pelo uso excessivo dessas medicações, na verdade, incluindo a cafeína sozinha. Acho que a gente pode voltar depois a falar disso um pouquinho. A cafeína que não está no remédio, mas está na dieta da população. Então, assim, ele vai aprendendo e se acomodando e se acostumando naquilo, de forma que a doença vai ficando cada vez mais frequente, crônica, intensa e de difícil manejo para o próprio paciente e para o médico. Eu até ia perguntar agora para vocês duas, esse tipo de paciente deve ser difícil de tratar, né? Porque eu acredito que é aquele que chega na clínica e de repente já tentou até alguns tratamentos preventivos, não teve sucesso por efeitos colaterais e tal, e tá aí nessa luta, né? Só que, e aí vocês tentam entrar com essa ideia de desintoxicação, mas tem aquele receio de sentir dor. Então eu queria agora, para entrar nessa questão da enxaqueca ser um tratamento multidisciplinar, né? Como que isso, de fato, pode ter algum benefício para esses tipos de pacientes um pouco mais complicados, digamos assim? Vou falar um pouquinho e aí eu vou pedir para a Michele falar onde entra muito da fisioterapia nesse processo da desintoxicação, inclusive, porque ela participa conosco ativamente. Mas se eu tenho a enxaqueca por baixo dessa segunda dor, que faz não passar nada, que é essa dor rebote desses medicamentos. Para que eu chegue na doença, eu preciso tirar essa dor. Então, normalmente eu dou os diagnósticos e falo para o paciente o tipo de enxaqueca que ele tem, com aura ou sem aura, né? Sim. Que são os tipos mais comuns. Explico o que é essa fase crônica, ou a dor diária e tudo isso, e explico essa dor em cima de tudo, que é a dor rebote pelo uso excessivo de medicações. E explico para ele que se a gente não tirar esse diagnóstico, quer dizer, eliminar essa dor de cabeça secundária aos medicamentos, a gente nem chega
chega na enxaqueca para tratar. Essa é uma das grandes causas das inúmeras falhas de tratamento do paciente, até bons medicamentos preventivos, Sim. até bons tratamentos, não medicamentosos, porque o tratamento bate naquela dor do analgésico e não consegue transpor essa barreira. Entendi. Então, a gente propõe para o paciente um processo de desintoxicação, que é a retirada mesmo desses medicamentos todos e a troca por medicamentos mais específicos, que a gente faz isso no nível ambulatorial, que ele possa fazer uso na crise. Uhum. Aí vem o medo mesmo. Aquilo é a bengala da pessoa, né? É a muleta dela, eu falo para ele. Se ele está vivendo daquela forma, vamos dizer, com uma dor, você falou, leve a moderada, porque, na verdade, o analgésico entra, baixa um pouco, sobe, ele põe outro, sobe, ele põe outro, e ele vai levando daquela forma. E quando a gente fala, você vai ter que tirar, ele sabe que a dor vai vir forte. E é verdade. Então, a gente tem que propor um processo de tratamento dentro dessa desintoxicação. Tem estudos que mostram que você pode simplesmente aconselhar o paciente a parar sozinho. O índice de falha é altíssimo. É altíssimo, tá? Outros propõem nós não temos nenhum estudo que feche o que é melhor fazer. Mas aqui eu posso falar um pouco da nossa experiência. Outros falam para fazer algumas medicações orais por uma semana, que são medicamentos que vão ajudar a transicionar, que não são esses, por favor, que o paciente já usava, tá? E que vão ajudar a tolerar o rebote até que o cérebro comece a desacostumar daquela situação. Outros propõem procedimentos, como um procedimento chamado bloqueio anestésico, que é feito exatamente nos 2 nervos trigêmeos ali que estão inflamando o tempo todo. E o que a gente faz é o conjunto de tudo isso e mais tratamentos não medicamentosos, que aí eu vou falar para a Michele falar um pouquinho onde pode entrar. Psicologia, que a nossa psicóloga não está aqui, é muito importante, porque o psicólogo vai dar esse amparo, técnicas de relaxamento, técnicas de psicoeducação na doença e de suporte psicológico mesmo, técnicas de manejo de respiração, para controle da hora do medo, da ansiedade, dessa dor voltar. A Michele tem coisas ainda mais objetivas a fazer, né, Michele? Então, o paciente, quando ele chega, ele realmente chega com muito medo da dor. E aí a gente explica realmente o que a doutora falou, que ele vai ter a dor, mas a gente vai estar ali para dar um suporte para ele. Então, quando a gente explica para o paciente quais são as dores que ele vai ter, então, dor leve, dor moderada e dor incapacitante, muitas vezes eles falam, não, mas essa dorzinha leve eu sempre tenho. Então, quando comum, é comum. Então, quando a gente fala assim, dia 0, sem sentir a cabeça, não, esse dia não existe. Então, muitas vezes o paciente chega, ele passa pela doutora, ela explica tudo, e quando ele chega para mim, ele parece que não ouviu nada. E aí, ou ele quer confirmar realmente o que ele tem. E aí, a fisioterapia, a gente entra orientando todo o paciente do que ele pode fazer nas atividades de vida diária dele. Então, assim, existe um mito muito importante de que a dor é muscular. Então, o paciente vai ter a dor porque o músculo tá doendo. Questão de postura. Isso. Então, eu sempre explico que, assim, é muito importante saber como que o paciente dorme e como que o paciente trabalha. Porque elas são fatores agravantes da dor, não desencadeantes de dor. E aí é a hora que eles ficam muito receosos de falar assim, nossa, mas a vida inteira eu escutei que isso causava minha dor. Aí eu falo, então, todo mundo que trabalha com você tem dor de cabeça? Não. Então, é muito importante a gente explicar para o paciente que, assim, como que ele dorme? Então, a postura para ele dormir, eu falo que assim, às vezes a gente passa 6 a 10 horas por dia dormindo. Então, tem gente que dorme todo torto. Então, adequar essa postura para o paciente dormir ou para ele trabalhar, facilita muito com que ele não tenha um agravamento das dores. Então, a gente explica toda essa percepção corporal para ele e de atividade física, por exemplo. O que ele pode fazer? Que aí todo mundo quer parar. Então, fala assim, não, a minha dor, ela me limita. E eu sempre explico para o paciente que, assim, a atividade física, ela tem que proporcionar prazer. Porque se ela for motivo às vezes eles se medicam antes de ir para atividade física. Porque aí eles que mantém o ciclo do uso excessivo, né? Porque aí o paciente vai medicar para fazer tudo. Sim. Não só atividade física, medicar para sair, para ir trabalhar, para ir numa festa, medicar de medo de subir já. Sim. E aí eles vão já receosos, que eles falam, eu vou fazer atividade física vai me deflagrar uma dor
uma crise muito forte. E eu sempre explico que não. Atividade física bem orientada e com suporte adequado, ela não deflagra dor. Então, eu falo que assim, a atividade física foi minha tese de mestrado. Então, a gente conseguiu fazer esse estudo envolvendo exercício aeróbico. Só que aí a gente entra numa fase que, assim, as pessoas acham que a atividade física é musculação. Não é uma caminhada. Então, eu falo que assim, se você tem uma dor que ela é incapacitante, você tem dor todos os dias, como que eu vou começar levantando peso? Então, a gente tem que começar com atividades de baixa intensidade, onde o paciente tolere de 30 a 40 minutos a mesma intensidade, para aí sim ele conseguir melhorar. Sim. Então, eu tenho pacientes que vão tentar fazer, por exemplo, yoga e deflagram muita crise durante a sessão. Aí fala, Michele, eu não faço porque tenho dor. Então, eu falo, então, a gente tem que melhorar essa sua percepção corporal para depois você começar a fazer. É muito exercício, às vezes, né? Vira de ponta cabeça, acho que isso acaba... Sim. Eu falo que assim, principalmente quando envolve membro superior, que são os braços, porque está intimamente relacionado com o pescoço. Então, eu falo que pra gente andar, a gente precisa do pescoço em harmonia. Porque se a gente mexe braço, a gente mexe toda a parte de costas e mexe o pescoço também. E aí tem gente que fala, Michele, eu coloco colete pra poder andar, porque eu sei que vai deflagrar crise. Só que aí eu entro no imobilismo. Não vou me mexer porque eu vou ter dor. E é exatamente o contrário do que a gente prega. Que a gente fala que o paciente ele precisa se movimentar, ter qualidade de vida. E acho que quando o paciente ele vem procurar a clínica, ele já vem muitas vezes com uma falta de esperança. De tipo, já fiz de tudo e nada deu certo. E aí a gente sempre explica, a enxaqueca ela é uma doença crônica. Então depende da gente, mas depende do paciente. Então eu falo que é 50% ali. Ele também tem que entrar ativamente querendo participar da sessão, seguir as orientações, porque não adianta ele falar assim, então tá bom, passei em avaliação com a doutora, fiz a minha parte de medicamento e pronto, não vou fazer mais nada. Às vezes só uma medicação não vai dar conta, né? Porque a gente fala que é tudo um integrado, conjunto. né? Isso, não adianta só a fisioterapia, como não adianta só a parte medicamentosa, é tudo um conjunto para o paciente chegar a um resultado. E assim a gente tem ótimos resultados. A gente já chegou a pegar paciente que tomava 350 comprimidos. A pessoa falava assim, Michele, eu nem tomo, eu mastigo comprimido o dia inteiro. E aí você fala, gente, como que eu consigo? E aí quando a gente colhe história, às vezes começou a ter dor na infância. Então se eu tive dor desde a infância, como que eu sei o que é dia zero dor? Então a pessoa fala, não existe isso. E quando ele chega, muitas vezes eles choram. Porque eles falam, gente, nunca imaginei que eu ia ter um dia sem dor. Então é muito bacana de ver isso. Até você estava falando que muitos pacientes imaginam dessa questão de fisioterapia porque associam com a questão postural. Sim. E até tem aquele termo, né, que a gente encontra muito, você fala aí atencional. Só que isso acaba sendo meio... Como que eu posso falar? Não é certo, né? Porque não... Na verdade, a cefaleia do tipo tensional, hoje em dia o melhor entendimento dela é que ela entra no espectro do quadro do que a gente chama enxaqueca, que é a grande doença, né, que é uma doença genética, não é uma doença de gene único, como por exemplo, eu tenho um gene e vou ter a doença, que nem síndrome de Down, tem um gene lá que dá a doença que dá o síndrome de Down. As grandes doenças as doenças mais comuns na população são de origem genética, como hipertensão arterial, que eu citei, o diabetes, asma e várias outras, até alguns tipos de câncer, de tumor, todas têm uma que a gente chama predisposição hereditária. Isso normalmente são múltiplos genes, né? E que varia também de pessoa para pessoa em combinação. Então, a enxaqueca, para tê-la, não é quem quer ter, é quem pode, né? Só que nessa variação de tantos genes, né, e que interagem com o ambiente, por isso também a gente fala uma doença de multifatores, eu tenho que ter a base genética, mas essa base genética está interagindo com o ambiente o tempo todo, que a gente chama o ambiente dos gatilhos pioradores. Então, tem pessoas que, por exemplo, podem passar muito tempo durante a vida com dores mais leves, não latejantes, em peso, que não dão náusea, que não vomitam, cujo ambiente não incomoda e que isso seja esporádico até
e aí caracterizaria exatamente clinicamente o que a gente chama da dor de cabeça do tipo tensão ou tensional. Só que se você acompanhar essa pessoa, principalmente se ela for uma mulher, e aí entra a interação dessa genética da mulher que tem tendência com a exposição ao hormônio, principalmente estrogênio, que oscila durante o ciclo, essa mulher ela vai poder apresentar, por exemplo, no período menstrual, uma crise de enxaqueca típica. Sim. Então, hoje a gente sabe que é um quadro de uma mesma base que acomete muita gente, a maioria da população, em extremos de gravidade. Muita gente vai ficar nessa ponta do que a gente chama de cefaleia do tipo tensão, que são quadros leves e pouco para as dores intensas durante a vida. Pode acontecer isso. Muita gente vai abrir uma enxaqueca e essa enxaqueca vai ser sempre esporádica, tá? Com gatilhos bem determinados, mas muita gente vai cronificar essa doença e vai ter dores quase diariamente ou diariamente, né? E aí vem a questão da dificuldade da pessoa que normalmente tem muita genética, por exemplo, você pergunta ali na história clínica, na sua família quem que tem sintomas? Ah, minha mãe, meu pai, a minha avó do lado materno, minha avó do lado paterno, tias, não sei o que, não sei o que. Essa pessoa com uma carga, base genética muito alta, ela tende, como a Michelle falou, começar na infância. E muitas vezes, desde a infância, ela já está com enxaqueca crônica. E com uma dor leve basal que ela nunca aprendeu o que é não ter. Isso cada vez mais a gente vem pegando, fazendo uma história clínica, que a gente chama de anamnese médica, bem detalhada, que a equipe toda faz na primeira avaliação de cada profissional. Que você explicar o que é uma dor, que é o não ter mesmo, a pessoa fica ali olhando para cima e pensando e tentando lembrar, e de repente, ou algumas claramente viram e falam, mas essa explicação que você me fala, eu vou dar a explicação aqui, acho que muita gente vai ouvir e vai pensar lá. Se identificar. Eu falo assim para o paciente, para você falar que tá zero, eu falo, você tá sentindo o seu cotovelo quando você encosta na cadeira? A pessoa fala, não. Você lembra dele? Não. Você tá lembrando do bumbum que tá sentado na cadeira aqui? Não, não tô. Para você tá zero um dia inteiro, a sua cabeça, seu pescoço, seu ombro tem que estar assim. Você simplesmente não lembra que ele existe. Aí, quando eu faço essa pergunta, a pessoa olha para cima, é sempre a mesma expressão quando não sabe o que é. Ela olha para cima, pro lado, busca. Aí ela vira e fala, eu acho que posso ter tido isso um dia. Ou muitos falam, dessa forma não. Porque ele acha que o leve, que é aquele que é a dor normal, tô pondo uma aspas aqui que o pessoal não tá assistindo, porque tá ouvindo, mas a dor normal, que não existe, por favor, gente, dor normal, que é aquela dor que não precisa analgésico, que é aquela dor que ele consegue fazer exercício, que é aquela dor que ele acostumou a tocar a vida, que não é a enxaqueca clássica, né? Forte, latejante, tá? Aquele peso, sentir que a cabeça... Os pacientes usam termos engraçados. Eles falam assim, eu sempre sinto que a minha cabeça tá em cima do corpo. Desse jeito que você tá falando, como as outras partes do corpo, não. Ou vem sempre um peso no fim do dia, ou se eu passar um pouquinho de comer, tá com a cabeça pesada. É uma pontada aqui e ali. Melhor definição. Exato. E tá todo dia um pouco assim, mesmo que vai e volte, mesmo que não fique um dia inteiro. E aí você fala, desde quando? Atende pessoas de 30, 40 anos que vão falar, desde que eu me lembro por gente. Então, isto pode ser muitas vezes difícil, porque o paciente vai banalizar, isso para ele é o normal. É que nem se chegar para alguém que fala, quer ver, que acha que o céu é rosa e o céu é azul. Aí você fala, não, amigo, o céu é azul, pelo amor de Deus. Mas o jeito que ele enxerga é dessa forma. É o aprendizado que o cérebro teve a vida toda. Sim. Então, a gente precisa explicar. Construção, né? Só que também eu falo a frase. Quando você tiver um dia como eu tô te explicando, você vai saber imediatamente. Porque é diferente de tudo que você já sentiu. E realmente é o que a Michelle falou. Eles chegam e falam assim, eu terminei o dia e falei, meu Deus, cadê a cabeça? E realmente, nós já vimos um paciente chorando, nós já vimos um paciente assim, aí você vê na expressão do rosto, o paciente volta na consulta de retorno e você vê ele 0 dias. Porque muda o rosto, muda aquela feição, aquela olheirinha crônica, sabe? Aquele peso que a pessoa carrega em cima dela todo dia. E ela não se dá conta. Ela acha que isso é normal mesmo. Porque, já falei, enxaqueca para as pessoas é dor forte, que sempre precisa de remédio analgésico, anti-inflamatório. Agora, a dor normal é qualquer coisa, é o pescoço porque tá com uma postura, é a tensão do dia a dia, aí tem 1000 desculpas. E que, na verdade, nem são mais gatilhos porque a pessoa convive com aquilo. Então, tem 1000 desculpas do ambiente para falar que é aquilo, que ela tenta, na verdade, explicar aquela dor, né, coitado, não é uma desculpa, mas uma explicação. Isso, a banalização atrasa o diagnóstico imensamente. A
porque atrasa a procura por algum profissional de saúde e atrasa principalmente qualquer tratamento eficaz que a gente possa fazer para que esses dias sem nenhuma dor aconteçam. Michele, aí eu queria que você explicasse um pouco mais da sua parte, como que funciona esse tratamento de fisioterapia, porque as pessoas podem falar, nossa, mas qual que é a relação, né? Tipo, que nem a doutora explicou, enxaqueca é um problema, posso dizer, químico? Sim, é um problema químico do cérebro, com neurotransmissores, com inflamação. Sim. Só que vai acometer áreas aqui que a fisioterapia pode nos ajudar, ela vai explicar melhor. Então, eu acho que assim, a primeira coisa que tem que ficar muito claro é que o paciente que ele tem enxaqueca, mais de 90% deles, eles sentem dor no pescoço. Só que quando eu me refiro ao pescoço, não é só pescoço. A gente fala de pescoço, ombro e também as costas. A parte mais superior das costas. Só que quando as pessoas têm essa dor, eles normalmente ligam a torcicolo. Então, o paciente, às vezes, ele passa anos da vida dele procurando ortopedista, fazendo ressonância, vários exames, porque ele tem um torcicolo. Tem algumas pessoas que chegam a ficar imobilizadas. A gente já teve paciente que ficou meses imobilizado porque estava com torcicolo. Muitas vezes, os pacientes, quando eles chegam para mim, eles falam, Michele, eu vim por conta da enxaqueca, mas quero te deixar claro que eu tenho um torcicolo quase que congênito. É fato, isso já é um fato. Nasci com ele. E aí, quando a gente explica toda essa relação, todo esse mecanismo inflamatório que envolve a enxaqueca, faz com que o paciente entenda que não é qualquer manipulação que eu posso fazer. Não é qualquer pessoa que pode tocar no meu pescoço. Porque muitas vezes eles procuram alternativas de tratamento mesmo, só que durante a sessão eles têm crise incapacitante. E às vezes os profissionais, por desconhecerem a fisiopatologia da enxaqueca, falam, não, vai doer e é assim mesmo. Você vai ter que aguentar a dor. Então a fisioterapia, ela vem ganhando bastante espaço, a gente vem estudando bastante para poder mostrar, e muitas vezes as pessoas chegam e falam assim, nossa, não sabia que a fisioterapia podia atuar. Eu mesma, antes de começar meu estudo, meu mestrado, eu não sabia da atuação da fisioterapia. Então, assim, como que a gente ensina para o paciente o porquê que dói? Então, é uma região que ela está super sensibilizada por conta da atuação do nervo trigêmeo que está ali. Né? Isso, a inflamação pega o ramo mais caudal, então sensibiliza todos os ramos cervicais. Só que aí eu pego, e aí tem paciente que fala assim, não dói o meu pescoço, mas meus ombros, e aí a hora que as pessoas falam da cefaleia do tipo tensional, porque só dói meu ombro. Sim. E aí as pessoas acabam sempre falando que o quê? Eles não entendem a dor leve. Então, muitas vezes eles procuram atendimento porque, por exemplo, os 5 dias de dor incapacitante no mês é o que me leva para o pronto-socorro e é o que me incomoda. A dor leve e a moderada, que eu sempre explico que assim, a dorzinha leve é aquele peso, aquela dorzinha que eu vivo e eu não penso em medicar, porque eu tô acostumada a viver com ela. E a dor moderada, não, já é aquela dor que eu preciso medicar, e a dor 9 e 10, a dor que eu fui pro pronto-socorro. Então, quando a gente explica isso, normalmente eles falam, não, essa dor, e eu sempre peço pro paciente pontuar a dor na cabeça e a dor no pescoço. E aí, muitas vezes eles falam, não, a dor na cabeça tá uma dor 4, só que a dor no pescoço, ela é sempre 9 e 10. Mas é porque eu tenho torcicolo. E aí, o que é muito importante? Quando a gente fala disso, normalmente os pacientes fazem o quê? Uso quente? Uso calor? Porque o calor não é gostoso? A gente sempre fala. Confortinho, né? Isso. E aí, eu sempre explico pro paciente que o quê? Eu tenho que pensar se eu quero tratar a causa ou o sintoma. Se eu tô ali no momento de crise intensa, não tolero o gelo, porque muitas vezes eles não toleram, posso ali tomar um banho mais morninho, ficar ali um minutinho, tentando relaxar. Escaldapés já ouvi também, Isso. Né? Só que aí, eu tô tratando o quê? O sintoma. Não tem... O do escaldapé, não. O pé não tem nenhuma relação com os nervos trigêmeos. Já ouvi de tudo. Aqui ela tá falando em calor ou diretamente em áreas do pescoço, onde tem inervação pelo trigêmeo, e essa inervação está inflamando essa musculatura. Isso. Mas a enxaqueca não vai no pé, não. E aí, o que acontece? Faço quentinho, só que dá
daqui uns minutinhos, eu já tô com a dor explodindo de novo, porque eu não tratei a causa. E aí a gente entra toda uma dessensibilização, usando compressas frias, usando gelo, pra quê? Tratar a causa da dor. Então, eu sempre explico isso, tirar a inflamação. O gelo, ele é um potente anti-inflamatório. E é um recurso barato. Eu não preciso, né? Tipo, coloco umas forminhas ali pra congelar e coloco na região. E aí, o que a gente escuta dos pacientes depois? Nossa, Michele, o gelo virou meu melhor amigo. Tenho gelo todo dia na minha casa pra poder usar. Porque ele resolve o problema. Então, eu sempre explico pro paciente. Você quer tratar o sintoma ou a causa? Porque isso é importante. Eu falo que, além da gente, quem melhor conhece o corpo é o paciente. Sim. Que sabe como dói, quando dói, o que é pior. Então, o que a Thaís falou é muito isso. Você sente a alça do sutiã o tempo inteiro? E aí tem gente que fala, não, é porque eu uso o sutiã apertado, então ele tensiona os músculos do ombro, então por isso que eu tenho dor. Eu falo, não. A questão da tensão, Sim. né? Tá em cima e tá tensionando, tá em cima e está apertando. Mas senão todo mundo que colocasse qualquer bolsa com uma alça em cima, ou alça de sutiã, um colar mais pesado, tem paciente nosso que não tolera colares. Isso é muito importante. Amarrar cabelo, que aí já vai para a região de cabeça mesmo. Sim. Esse é um marcador, assim, se o paciente não sabe te falar quantos dias dói o dor leve, quantos dias exatamente todas as intensidades de dor ele tem, que é difícil, porque é normal, né? Então é difícil tirar essa história. Mas ele fala para você que ele tem uma piora, ou começa, no caso ele começa a ter dor, que daí na verdade sai do leve, né? Com uma tiara, com um chapéu, com haste do óculos mais tempo, com prender o cabelo, com carinho. Eu já ouvi, meu marido não consegue mais fazer carinho na minha cabeça. E isso vai depois para colares, bolsa, né? Alça de sutiã, alça de biquíni amarrada atrás do pescoço. Esse é um marcador pra gente, é um sintoma marcador de que existe enxaqueca crônica. Mesmo que a pessoa não... Então, olha, quem tá ouvindo aí, se você toda vez... É diferente disso acontecer só na crise, tá? Porque quando acontece só na crise, eu tenho crise uma vez por mês na minha menstruação. Então, durante a crise na minha menstruação, eu fico sensível 2 dias, passou, tá normal. Posso fazer de tudo, isso é da crise. Como na enxaqueca crônica, o entendimento é que a pessoa nunca sai da crise, na verdade é isso, ela só oscila a intensidade. Então, você que tá ouvindo aí acha que não tem dor de cabeça todo dia, tá? E que tem esses sintomas que a gente acabou de falar, você tem sim o que a gente chama de uma inflamação crônica, de uma sensibilização crônica, e você tem com certeza mais de 15 dias de dor. Isso a gente não tem dúvida, é fato, tá? Esse é o grande marcador de que existe um processo da doença ter ficado. E o que é importante falar é que muitas vezes as pessoas deixam de fazer as coisas. Então, eu paro de usar coisas que me apertam no pescoço, começo a usar sutiã, tomara que caia, porque vou tirar a tensão da região. E aí, muitas vezes, eles falam, Michele, fiz tudo isso e não parou a dor. Por quê? Não vai parar, né? E Michele, eu tava nessas andanças aí, uma vez conversando com um fisioterapeuta, ele comentou sobre pontos de gatilho. E aí, tipo, se ficar apertando aqui, dói aqui. Isso não, né? Não funciona. E assim, eu tenho que desmistificar isso para todos os pacientes. Por quê? Muitos fisioterapeutas falam que o quê? A região tá rígida. E aí eu sempre falo pro paciente, toca o seu pescoço e toca o pescoço de alguém que não tenha dor. Não é o mesmo pescoço. Porque o pescoço de uma pessoa que tem enxaqueca, ele é um pescoço mais rígido. Só que quando outro profissional vai tocar nesse pescoço que tá rígido, ele vai procurar realmente os pontos gatilhos. E aí, ele vai desativar, e aí o paciente fala, Michele, não melhorou nada. Ou piora. Muitas vezes tem essa piora, ou tipo, eu tive um alívio momentâneo. Eu já tive vários pacientes que me falam assim, Michele, durante o procedimento eu tive que parar no pronto-socorro, porque a dor subiu a nível máximo. Eu tentei passar por isso, né? Fui numa fisioterapia, fazendo a avaliação, ele apertando aqui, aí eu falei, acho melhor parar, porque tá começando a doer muito aqui a minha cabeça. Ele apertava aqui e doía aqui, né? E aí ele falou, então acho que eu vou parar, porque daqui a pouco vai piorar a sua dor. E eu fiquei com dor muito ruim. Eles só não entendem o que tá doendo. É esse que é o problema, porque o que tá fazendo essa irradiação de dor é o nervo, tá? Porque você tá pressionando o músculo que tá inervado pelo chamado nervo trigêmeo, que vai realmente ter um trajeto para frente da cabeça e para trás, para a porção posterior. E como tudo, no caso da enxaqueca crônica, tá inflamado, toda a região, cabeça, às vezes dor facial também, pescoço, ombro, tudo, onde você encostar vai doer e onde vai encostar vai irradiar, porque esses nervos estão levando esses estímulos dolorosos mesmo.
tá? Então, isso de, então, aí eles pensam assim, então se eu apertei o músculo e doeu sua cabeça, é o músculo que faz doer. Você entende o problema do entendimento da doença, que é a grande questão? Sim. E aí entra um que eu acho que gostaria que a Michele falasse, que é muito importante. As pessoas fazerem técnicas ortopédicas para tratar uma doença neurológica. Sim. Tá? RPG, entra nisso, Michele. Quais são os tipos de fisioterapia que podem, ao invés de ajudar, atrapalhar, porque estão tratando uma doença neurológica que é nervo inflamando o músculo. Falando bem fácil, nervo inflamando o músculo. E não um problema ósseo muscular, ou osteomuscular, que sim, é a ortopedia que vai conduzir e que são as outras causas de dor na região cervical. Mas a enxaqueca crônica não é. Então, fala dessas modalidades e o quanto isso é melhor não fazer, porque vai piorar. E aí, assim, às vezes o paciente fica anos da vida fazendo esses tratamentos. Então, aí, que nem a doutora falou, entra a liberação miofascial instrumental. Então, pensa você, o que é a liberação miofascial instrumental? Eles pegam uma haste metálica e fica passando na região. Na verdade, até colocando aquela agulhazinha. Entra agulhamento a seco. Só que aí, o que acontece? A região está inflamada. Imagina eu pegar uma inflamação e ficar cutucando ela. Não vai melhorar. Porque assim, eu não tô pensando, e aí eu volto a falar na fisiopatologia. Então, eu tenho que entender o que é enxaqueca. Porque as pessoas acham que enxaqueca é só ter dor de cabeça. Sim. E aí, quando as pessoas têm os outros sintomas da enxaqueca, às vezes eu tenho uma fotofobia, que é uma sensibilidade à luz, uma fonofobia, o barulho me incomoda muito. As pessoas acham que isso é de qualquer outra doença que não seja enxaqueca. Sim. E aí, quando a gente fala, olha, eu tenho que te entender o todo. Às vezes eu falo pro paciente, olha, na hora que você for anotar a sua dor, você tem que anotar quais são os gatilhos que levam você a ter dor. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho dor porque eu comi alguma coisa, joga tudo no alimento. Só que o dia a dia dela já teve vários fatores que favoreceram com que a dor fosse aumentando a intensidade. Então, ela precisa entender o corpo dela. E na fisioterapia, a gente fala muito que, assim, os profissionais... Eu sou fisioterapeuta, então, assim, antes de trabalhar com isso, a gente pensa muito no músculo. Como que o músculo funciona, como que é toda essa parte anatômica de mobilidade de músculo. E as pessoas querem mobilizar. Só que quando eu mobilizo da forma incorreta, por exemplo, por que eu faço RPG? RPG é visando, eu tenho um problema ósseo estrutural e eu preciso trabalhar essa alteração. Quando eu não tenho uma alteração óssea estruturada, por que eu vou fazer um RPG? Então, RPG é reeducação postural global. E aí, as pessoas se atentam a isso para falar, olha, tá vendo? Porque dói toda essa sua região de cabeça, ombro, costas, você precisa fazer RPG. E eu tenho vários pacientes que fizeram anos de RPG. E falam, Michele, tipo, eu não tenho alívio. Às vezes, até tenho alívio durante. Com a postura ótima, mas a cabeça estourando. Porque não é uma doença postural, de novo, é uma doença do cérebro e dos nervos, né? Então, é uma doença neurológica. Então, de novo, o problema do diagnóstico, da banalização, do diagnóstico errôneo, de ainda poucos profissionais também se interessarem, eu vou falar bem a verdade, em procurar uma formação também. A gente sabe que isso é muito difícil, porque o próprio profissional também acha que é só dor de cabeça ou de saúde, né? Ele também está banalizando. Muitos deles também têm a doença, estão também com essas crenças. Os próprios neurologistas, né? Não sabem tratar. Muito. E aí eu falo que, assim, o grande erro é assim, se eu não sei tratar, por que eu trato? E eu falo isso muito para os meus pacientes, que a gente atende muito paciente de fora. E às vezes trata enxaqueca. Eles falam assim, Michele, você me indica um outro fisioterapeuta para me atender? Eu falo, não. Porque assim, a gente não conhece. E assim, indicar uma pessoa que pode piorar a minha dor, e a gente já viu muitos casos de pacientes que pioraram a dor, a gente fala, não é legal. Melhor não fazer nada. Melhor não fazer. Então eu falo, segue as orientações que a gente vai dando e vem acompanhando. E a gente monitoriza, normalmente a Michele monitoriza de perto, passa todas as técnicas de alongamento, de eletroestimulação, que você podia falar um pouquinho também, que o paciente pode fazer em casa. Então tem muitas coisas que o paciente, mesmo não estando podendo vir a fazer sessões semanais, que é o indicado como qualquer fisioterapia, ele pode fazer muita coisa em casa, correto? Que às vezes é melhor do que fazer uma sessão de uma técnica que não é para aquela doença, né? Que não é para enxaqueca, de uma técnica que é para outras causas e piorar a doença que ele tem. Em si. Ótimo. Bom,
ficou bastante evidente que o melhor jeito, digamos, para tratar a enxaqueca seria dessa maneira integral. Assim, vocês costumam, o índice de sucesso, sabe, dos pacientes, de verdade. De verdade é bastante alto. De verdade é bastante alto. Se a gente considerar que já é sucesso, você transformar uma enxaqueca crônica numa enxaqueca esporádica de novo. Esporádica, né? Seria... De verdade, dia zero mesmo, e crises que ele vai manejar com novas medicações, não aquela que ele já fez excesso e que deu a dor rebote, com todas as medidas não medicamentosas que ele vai fazer um tempo na clínica e depois aprender em casa. Se isso já é um índice de sucesso, isso já acontece em torno de 90% dos pacientes. Deixar até mais, né? Deixarem de ser crônicos. Claro que aí o teu paciente, cada um vai ter seu tempo. Mas a gente vê que, em média, normalmente 6 meses, não é, Michele? Com 6 meses, o paciente, na média, alguns mais rápido, alguns demoram mais tempo, mas uma média de 6 meses, o paciente já deixa de ser crônico. Então, ele já marca um diário da dor, ele entende o que é o zero, ele tem o zero e ele olha... Aí muda, porque ele ficou olhando pra cima, ai, o que é zero? O que será? Ele olha e vira pra você, eu não tive dor. E ele olha no seu olho, e essa é nítido. Eu tenho muita experiência, eu faço isso. Eu sei muito bem quando o paciente não sabe quando ele teve. E eu sei quando eu posso saber que ele sabe hoje o que é não ter um dia sem dor de verdade. Então, assim, ter mais de 15 dias zerados já seria um grande sucesso. Mas como o tratamento, no mínimo, de enxaqueca crônica são 2 anos, né? Então, no mínimo 2 anos ele vai passar pela clínica, vai fazer os tratamentos preventivos medicamentosos, muitas vezes vai ficar bastante tempo com a equipe multidisciplinar, vai continuar em casa. Depois de 2 anos é muito frequente, a grande maioria, ele estar não só com enxaquecas esporádicas, mas de baixa frequência. E baixa intensidade. E baixa intensidade, que agora, com novas medicações de crise, ele toma, passa na hora mesmo, e não tem mais o rebote, não tem mais nada. Então, o índice de sucesso é bastante alto, porque primeiro pelo diagnóstico correto, né, de toda uma equipe que é treinada para diagnosticar corretamente. Entender que enxaqueca é uma doença de muitos sintomas. A gente está falando da dor no pescoço, é um sintoma, mas tem sintomas de humor, tem sintomas de sono, tem sintomas de bruxismo, por exemplo, e dor orofacial. Gente, não são causas, então vamos deixar bem claro isso. São sintomas dessa doença, que é a enxaqueca, que quando está crônica, está no ápice, né? E a equipe toda trabalha com tudo isso ao mesmo tempo, de uma forma global. É o que eu falo para o paciente, a gente não pode deixar nenhuma ponta no seu tratamento, que é deixar sintomas sem ser manejado. Então, como tudo é manejado, o paciente vai globalmente melhorando e a gente realmente tem um resultado bastante bom. Essa é a esperança, porque quando a gente fala, acho que as pessoas vão vir falar assim, impossível. Isso é o que eu passo, isso é o que eu tô tentando, e até agora elas não falaram nada que dá para fazer e que melhore. Eu vou viver a vida inteira assim, porque é o que a gente escuta o tempo inteiro. Vocês aqui é a última esperança, e continuar assim, eu vou me afundar no analgésico de vez, porque isso aí não tem futuro. A maioria chega bem descrente, na verdade, porque são anos, às vezes, de ou sofrimento, a maioria, e não só sofrimento, a procura por N profissionais de várias especialidades, vários neurologistas, vários fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, que começam com coisas de mitos aleatórias, também. Aleatória, tira glúten e tenta, tira lactose e tenta. Passa uma dieta para o paciente fazer um emagrecimento de jejum prolongado, aquele tipo de jejum intermitente, porque a pessoa não conhece a doença. E eu acho que, então, assim, o segredo seria conseguir chegar nesses especialistas mesmos, né, em cefaleia. São poucos, né? Exato. Eu acho que a grande dica que a gente tem que deixar para todo mundo que está nos ouvindo é que, assim, eu preciso, em primeiro lugar, entender o que é a minha doença e entender como que ela se comporta. Então, assim, quem tá me ouvindo, assim, o que é dia zero dor? É não ter dor, não sentir nada, não sentir a cabeça no pescoço. E também não ficar, se você acorda, assim, falar, será que hoje eu vou ter dor? Mesmo você não está sentindo, isso se configura esse... Você sabe que sim, porque o paciente que está sempre com medo de ter dor, ele está com dor leve. Então. Porque quando o paciente... Isso, muito, muito importante isso que você falou. Às vezes o paciente chega, essa é outra pista. Eu ensino neurologistas, né? Nós temos na Unifesp um setor de cefaleias e a gente tem um programa de especialização. E eu ensino neurologistas, fisioterapeutas, a equipe multidisciplinar toda. E a gente ensina eles a tirar essa história da maneira adequada. E tem pistas, porque é difícil para o paciente entender o que é um zero muitas vezes. Zero nada de dor.
E eu falo, se o paciente fala para você, não, eu não tenho nada. São 10 dias no mês, o resto não é nada. Mas ele fala, mas tudo que eu faço eu evito porque eu acho que vou ter dor. Eu sempre estou achando que vou ter dor. Gente, se você não tem dor nenhuma, você esquece, entendeu? Você não tá pensando nisso, você tá pensando no que você vai fazer, no seu trabalho, na sua família, na sua rotina, na sua agenda. Você não tá pensando, será que eu vou ter dor? Será que eu vou ter dor? Porque, sim, existe aquele... Eles falam, como é que eles falam pra mim? Eles falam assim, existe aquela coisa que vem, resquício, aquele comecinho, aquele resquício, aquele eu acho que vou ter. Eu falei, então, se você acha que você vai ter, meu bem, você tá com alguma sensibilidade de couro cabeludo, com o pescoço pesado, com a cabeça pesando, e você vai mesmo, e você vai ter mesmo. E quem tá com analgésico em excesso, se ele não tomar, ele vai ter a dor de abstinência, vai ter mesmo, né? E não tomar café, que eu gostaria ainda de falar desse café, nem que seja rapidamente. Então tá, eu acabei nisso. Não focando, né? Acabou se perdendo, a gente não falou da cafeína, até para essas pessoas que tomam muito analgésico, às vezes pega qualquer um, vai trocando, nunca se deu conta que lá tem cafeína, né, na composição. E aí toma mais café, então... vamos lembrar isso. A cafeína, ela não tá só no remédio, ela tá na nossa dieta e na dieta do brasileiro com o café. O café, ele tem muito mais cafeína do que o remédio. Então, por exemplo, vamos pegar uma medicação padrão aí, que é um comprimidinho meio marrom, que todo mundo toma, e que tem lá 30 miligramas de cafeína. Tá? 30 miligramas já é, então, suficiente para me dar uma analgesia combinado com dipirona, tá? E outras coisas. Se eu tomar um café expresso, um expressozinho, assim, ali na padaria, eu tenho em torno de 80 a 90 miligramas de cafeína naquele café. Então, eu viro e falo assim, olha, naquele expresso que você tomou, já tem 3 comprimidos de tal remédio analgésico combinado com cafeína. Então, às vezes, a pessoa toma 10 dias de analgésicos, 15, o que é aquele começo do excesso, só que ela toma 3, 4 nesses expressos todos os dias. E aí ele fala que tá 0. Eu falo, não, o seu 0 tá medicado. Cafézinho. Mas é só um café. Mas então esse é coado. O coado também. O coado tem 60 miligramas de cafeína, uma xícara usual que a gente faz. 2 comprimidos também dos remédios usuais. E aí, mas eu tomo só de manhã para acordar, porque sabe o que acontece, doutora? Se eu não tomar de manhã, realmente a dor de cabeça vem. Pista. Então, de novo, a segunda pista, além do dolorimento com as coisas que a gente falou de sutiã, colar, óculos e tal. Se você toma café e vê se você não tomar, a dor de cabeça acontece, você já está em uso excessivo de cafeína e a cronificação acontece por conta disto também, tá? Então, a cafeína que está no café, na refrigerante de cola, no guaraná, no chocolate em menor quantidade, mas consumido todo dia. Então, se eu tenho uma suspeita de que eu tenho uma dor diária e coloco cafeína diária, eu estou fazendo uma dor rebote por uso dessa substância que também é analgésica. Então, tomar muito cuidado, porque isso a maioria dos neurologistas não pergunta, o paciente não refere, a nossa nutricionista, ela pega muito, eu já pergunto também desde a primeira consulta, e isso tem que entrar na desintoxicação. Achou normal, né? Tá tão... É hábito do brasileiro. Mas se eu não tenho enxaqueca, não tem problema. Sim. Né? Mas se eu tenho enxaqueca, ainda mais com a suspeita de que ela tá diária, isso tá fazendo um fator de manutenção, né? Mas aí nunca mais vou poder tomar café? Não, você vai trocar para descafeinado, porque o nosso problema não é o café, é a cafeína. Sim. Então, o paciente, se gosta do sabor do café, ele troca para o descafeinado durante essa desintoxicação. Mas dá muita abstinência. O paciente fica sonolento, o paciente fica com a dor de rebote, que a Michele falou, pode vir forte, mas é exatamente os procedimentos todos que a gente faz para que ela venha, pelo menos o basal do paciente, aquilo que ele já tolera, sem o analgésico, sem a cafeína, para que ele passe aquela primeira semana, 2, que é a fase que o cérebro precisa para acostumar a viver sem aquilo, sem né? Dor. A viver sem a dor do rebote, né? Sem a dor provocada pela própria substância analgésica e induzida por isso. Bom, gente, agora, para finalizar, eu queria, se possível, que vocês meio que orientassem esse paciente, sei lá, que já há anos de dor e meio sem esperança. Por exemplo, onde que ele poderia encontrar no serviço público, assim, sabe? Existe um tratamento? Na Unifesp eu sei que tem, mas qual que é o caminho, assim, sabe? Para chegar nos ambulatórios especializados, a gente tem na Unifesp o ambulatório de cefaleia mesmo, que é um ambulatório que trata praticamente enxaqueca, é
90% são enxaquecas crônicas no nosso ambulatório da Unifesp. Tem também no HC, no ambulatório da dor. Eu sei que eles têm dentro do ambulatório da dor um ambulatório também de dores de cabeça, que eu tenho na Santa Casa também um serviço dentro da neurologia, e são os 3 que eu conheço. Tudo aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo. E tem que procurar nas suas cidades, principalmente as capitais ou aquelas que têm universidades federais, principalmente as universidades federais e estaduais, que procurem os serviços de neurologia, porque nesse serviço de neurologia, o neurologista, por ensinar residentes, tudo, ele acaba tendo que estudar mais todas as áreas, incluindo as áreas de cefaleia. Então, sempre procurar os serviços públicos que são universitários. Eu acho que esse é um primeiro caminho. Na Unifesp, é via encaminhamento do posto de saúde aqui de São Paulo. Então, eu encaminho via o posto de saúde para a nossa triagem na neurologia, e aí, numa primeira triagem, se é um paciente que o posto pode resolver, retorna. Às vezes, um paciente mais simples é dada a conduta ali mesmo, um caso mais grave é encaminhado para nós. Eu não sei qual é a via dos outros serviços, né, universitários, mas a nossa via é essa. Se a pessoa tem um plano de saúde ou ela tem condições de fazer um serviço privado, ela pode buscar também no site da Sociedade Brasileira de Cefaleia, onde tem pessoas que realmente estudam mais a área, e algumas delas, a maioria, assim, fazem mais isso, estudam, participam dos congressos, estão mais atualizados. Lá tem não só neurologistas, mas também os membros que são não neurologistas, mas são de equipe multidisciplinar, que também são membros, estão lá, né, que podem ter uma formação melhor dentro da área da físio, da nutrição, da psicologia e tudo. Mas buscar pessoas, mas são poucas, tá? Infelizmente, isso é uma falha que a gente tem daquilo que eu falei, gente. A enxaqueca é democrática, né? Teve até um estudo muito interessante que mostrou que os neurologistas, eles têm mais enxaqueca que as outras especialidades. Então, é verdade. Então, a gente já vê que parece que a pessoa busca também alguma coisa que já tenha para ajudar a si mesmo, né? Isso tem muito na medicina. Então, os próprios neurologistas, 50% têm enxaqueca, o que é muito mais que a população geral. E se você pegar o especialista em dor de cabeça, que não é uma especialista, mas aquele que estudou mais, fez um mestrado, uma especialização mesmo num serviço universitário, chega a 65%. E nesse ponto, muitas vezes, ele tem muito do pessoal dele também, né? Da crença pessoal dele, da vida toda. Então, mas pelo menos é uma pessoa que, eu falo assim, não é porque eu vivo com a doença que eu tenho que tratar, senão todo oncologista teria que ter câncer para tratar alguém com câncer. Mas eu preciso estudar. Na verdade, é isso. Eu acho que mais que tudo, a gente precisa estudar. Existe realmente muito conhecimento hoje. Isso eu também gostaria de falar, porque os pacientes vão para aqueles grupos que você falou lá no começo do nosso podcast, falando que nada funciona, que ninguém sabe nada, que ninguém sabe o que é enxaqueca e não sei o quê. Mentira, gente, tá? Mentira. Desculpa, mas isso não é uma verdade. A gente já estuda assim, muito enxaqueca, principalmente de 20, 30 anos para cá, e nos últimos 10 anos isso vem aumentando, então tem uma gama gigantesca de publicações, e a gente sabe sim o que é a doença, a gente sabe o que funciona, quais são as substâncias químicas envolvidas, quais são os tratamentos testados e comprovados e quais não funcionam. É só um médico ou um profissional de saúde buscar também, mesmo que em casa, mesmo que na prática dele, buscar isso na internet, nas plataformas, né, de artigos científicos, e estudar, né? Estudar mais o assunto, porque ele já está na prática lidando com isso. Todo mundo lida com enxaqueca. Todo mundo. O neurologista é o dia a dia dele, né? E o fisioterapeuta vai pegar, e o nutricionista vai pegar, o psicólogo vai pegar isso. Então, você pode entrar nessas plataformas que são abertas, e você entra e consegue achar artigos, estudar e aplicar, tem grupos para discutir também. Então, as pessoas precisam, todo mundo, parar de banalizar. Eu vou voltar ao que eu falei no começo. O grande problema ainda é a banalização que parte da sociedade. Não parte só do paciente, mas aquele que deve cuidar também desse paciente. O recado final não é normal sentir dor. Não é normal. Não, dor leve não é zero. Peso na cabeça não é dor normal. Normal não existe em relação à dor, tá? Então, a gente deu algumas dicas da pessoa saber se ela tá zerada mesmo de dor ou não. O ideal é você ter um dia inteiro assim, tá? Porque a dor que fica indo e voltando durante o dia, ela tá ali. Eu vou deixar uma última frase que eu falo para todos os pacientes e ensino meus alunos da especialização. A enxaqueca, quando ela vem na crise forte, ela é que nem um incêndio. A casa pegou fogo. Pum! Explodiu tudo, né? Aí ela vem forte, com náusea, com vômito, você vai no pronto-socorro. Aí, como todo grande incêndio, tá visível para todo mundo. Mas todo grande incêndio vai baixando até que aquilo vire brasa. E o problema é a brasa.
que essa ninguém vê, ninguém dá atenção, que é o pezinho na cabeça, que é a dor no pescoço, que é a dor normal. E essa brasa, se a gente também não acabar com isso e realmente limpar essa casa de uma vez, brasa para pegar fogo de novo é rapidinho, tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso aí, prestar atenção. Sim. Michele, quer concluir? Falar alguma coisa? Eu acho que eu vou deixar uma dica para todo mundo, que assim, é que nem você falou, nem todo mundo tem fácil acesso aos serviços privados. Então, acho que gelo todo mundo tem em casa e as compressas frias eu posso fazer. Só que é muito importante que às vezes as pessoas me falam, Michele, eu faço de um lado, depois eu faço do outro. Não, faz tudo junto. Então, eu posso usar compressa fria tanto no pescoço, no ombro e nas costas e na região de cabeça. Só que é muito importante que assim, vou usar na cabeça, não adianta eu ficar segurando lá com a minha mão. Eu posso usar algum paninho, alguma coisa para amarrar essa região e não precisar ficar segurando. E é muito importante que eu faça isso todos os dias. Porque todo mundo, assim como a Thaís falou, só trata na crise. Só no incêndio. Sim. Se eu fizer de forma preventiva, eu tenho muito mais sucesso na hora que a dor vai vindo, ela não vir tão intensa, de conseguir diminuir um pouquinho a intensidade da dor. Não só tentar, porque na hora que a crise tá intensa, eu não quero pôr gelo. Eu quero só alguma medicação para aliviar a crise e não fazer mais nada. Então, acho que se a população começar a se conscientizar que eu preciso prevenir, prevenir mesmo a crise, e não só na hora da crise buscar medidas de tratamento, o sucesso vai ser muito mais rápido. E é uma forma de tratamento preventivo que pode fazer em casa, sem efeito colateral, não vai piorar, não vai dor do rebote por gelo, não vai acontecer. E o ideal sempre é não desistir da busca de procurar um diagnóstico, um tratamento, que o profissional base é o neurologista, e de preferência aqueles realmente que tenham um treinamento que possam te dar um caminho mais assertivo e melhor. Ótimo. Muito obrigada mais uma vez, gente. Foi muito bom o papo. Bom, esse foi mais um Porque Dói. Para quem ainda não sabe, dentro do site do portal Drauzio Varela, a gente tem ainda mais 2 podcasts. O Drauzio Cast, que são áudios que o Dr. Drauzio gravou ao longo da carreira, e também o Entre Mentes, que é só sobre saúde mental. Vale a pena conhecer também. Obrigada e até a próxima. Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.